Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo? Boa tarde, professor. Estamos sim. Boa tarde, professor. Tudo jóia aí? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bom. Tá. Vamos dar só mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá, pessoal? Não dá para dar muito tempo, não. E aí? Como é que estão? Depois de uma semana, a gente não se viu. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando da API, pessoal? Hã? Tá bem interessante. Tá interessante? Uhum. Espero que esteja. Fica mais interessante quando atualiza, porque o meu até agora ele não atualizou ainda as bases de dados lá, ele fica só carregando. Putz, esse que é o problema, né? Eu estou atualizando, não sei o de vocês, né? O que pode estar acontecendo. Mas, de qualquer forma, a gente usa essa brincadeira aqui. Vamos ver aqui. Bem, pessoal, vamos começar? Vamos compartilhar essa tela. Eu quero compartilhar essa daqui. Isso aqui para cá. Bem, pessoal, vamos dar uma pequena recordação. Vocês estão olhando aqui minha tela ou não? Está dando para ver minha tela? Sim. Tá? Vocês estão vendo a planilha aqui do Google Drive, né? Isso. Tá, ok. Então, pessoal, se vocês estão vendo o Google Drive, deixa eu colocar isso aqui para cá. E eu preciso chamar aqui o chat. Nós vamos usar o chat, tá? Se vocês estão recordando o que nós fizemos, no primeiro encontro, nós vimos essa função, Google Finance, né? Vocês já estão usando, e vocês viram que ela tem um monte de parâmetros que a gente pode alterar, não só esse parâmetro da última cotação do dia, mas tem um monte de coisa nele, ó. Todas essas funções que vocês estão vendo aqui, tem lá no Google Drive, estão vendo aqui do lado direito, né? É pouca coisa, né? Que tem. Então, é uma ferramenta muito rica para a gente conseguir informações. Tá? Nós vimos também como é que se monta aqueles gráficos de célula. Não é o gráfico normal, é o gráfico que ocupa exatamente uma célula. É o Sparkline. Existe coisa semelhante no Excel, mas não está como Sparkline, é outra coisa, é outra função, tá? Mas no Google Drive é o Sparkline, que a gente traz a base de dados através da função Google Finance dentro do Sparkline, né? E consegue montar gráficos muito interessantes aqui para a gente avaliar o que está acontecendo. Depois, na aula passada, a gente viu outras ferramentas, que nem import HTML, né? Que ele consegue puxar de um arquivo HTML da internet, import data, que consegue trazer uma tabela que não está bem formatada, não está exatamente formatada na internet. E com isso daqui, a gente consegue trazer informações da internet, ou seja, nós trazemos uma tabela já montada da internet. Não precisamos ficar montando a tabela, copiando e colando. Não, já traz a própria tabela. Isso aqui facilitou muito, tá? O que nós vamos começar a ver hoje, tá, pessoal? Não, não é isso. Isso aqui é da aula passada.
Vai ser isso. Tá? Então, nós vamos entrar hoje na parte de estatística para finanças, ou métodos quantitativos para finanças. Vocês viram que eu coloquei aí no WhatsApp, né? Eu coloquei no WhatsApp não é bem uma apostila, né? Mas é um trabalho de um professor lá do Sul, né? E é interessante, ele tem, Sul não, desculpa, da Paraíba. E ele ele tem um monte de, ele tem um material muito bom, não é só esse, ele tem um material na área de finanças muito bom. Se vocês procurarem mais coisa deles, tá? Eles têm muito, e é tudo aula mesmo, aula que ele dá. Então, eu achei muito boa essa aula dele, tá? É lógico, esse material aí de métodos quantitativos não é um material de uma aula, isso aí deve ser material praticamente de um curso inteiro de métodos quantitativos. E nós estamos vendo isso daqui meio rápido, né? Porque a gente não tem tempo, né, de ficar vendo isso em detalhe, tá? Bem, vamos ver o que dá para gente, o que a gente consegue ver. Vocês estão vendo aí a meu PowerPoint, pessoal? Toma, professor. A primeira coisa que eu preciso é o seguinte: nós vamos aplicar, vamos colocar isso para cá. Nós vamos aplicar todos os cálculos financeiros, não sobre a cotação. Não coloque, não faça nunca os cálculos financeiros, não, desculpa, estatísticos, em cima da cotação. Tá? Nunca faça, escrevam aí com quatro reticências, né? Nunca faça cálculo estatístico em cima das cotações. Nós vamos fazer em cima do retorno diário, sempre. Sempre o cálculo é feito em cima do retorno diário. O que é o retorno diário? É a cotação nova menos a cotação velha dividido pela cotação velha, calculado dia a dia. Então, se vocês derem uma olhada aqui no meu lado esquerdo, vocês estão vendo aqui. Dia 20/4, a cotação era 78. Dia 22/4, que foi a próxima, tá? 80.687, é do Bovespa, tá? Isso daqui, se eu fizer esse cálculo, que é C8 menos C7 dividido por C7, vai dar 2,47, vai dar 0,0217. Colocando no formato percentual, que vocês têm aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Formatar como porcentagem. Ele fica 2,47, você pode aumentar o número de casas aqui, ou diminuir o número de casas, é igualzinho ao Excel, tá? E eu preciso que vocês façam uma planilha nova, então vocês vão criar uma planilha nova. Professor, como que eu crio essa planilha? Então, estou te mandando aqui. E nós vamos colocar em D6 e em D8 essas duas funçõezinhas, tá? Reparem, eu dei uma caprichada na função. Eu não fiz simplesmente C8 menos C7 dividido por C7. Eu coloquei aqui um C num C8, ponto e vírgula. C8 menos C7 dividido por C7. Caso contrário, ponha nulo, que é isso daqui. É duas aspas seguida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o seguinte: se C8 for numérico, faça essa conta. Se não, põe um branco. Para quê? Para quando ele chegar no final, ele parar. Porque senão começa a dar erro, começa a dar funções com erro aqui embaixo. Erro. Eu não quero que faça isso aí. Eu quero que ele faça até o momento que termina a planilha, até que termina onde que eu mandei. Eu mandei fazer 360 dias,
ele vai fazer 360 dias úteis, que deve dar uns 250 e pouco dias, 250 e poucos dias úteis, desculpa, 360 dias corridos dá 260, alguma coisa nessa ordem de grandeza de dias úteis. Então, ele vai pegar, ele vai fazer, a hora que chegou no final ele para. Tá? Por isso que eu botei esse C é num. E eu coloquei aqui em B1 o símbolo, que é aqui, ó, o símbolo. Vamos diminuir isso aqui, espera um pouquinho. Pronto. Em B2, na realidade, eu botei um número de dias, na realidade, eu coloquei aqui, eu não fiz exatamente nessa sequência, aqui eu fiz na horizontal e esse daqui eu fiz na vertical. Mas segue aqui, pode seguir por aqui. E vocês vão ter uma tabelinha que nem essa B e C. E no D, criem essa função aqui, tá? Então, escrevam no cabeçalho retorno diário, e em D8, que é aqui, por que não faz um D7? Porque D7 não vai ter um C6 para você fazer a divisão. Aí você vai dividir pelo nada, vai dar erro, né? Vai dar infinito. Então, já cortei isso logo de cara. Então, ficou em D8, comecei em D8, e vocês viram que quando vocês colocam o cursor aqui, aparece um quadradinho nesse canto inferior direito da célula. Se você botar o cursor exatamente sobre esse quadradinho, vocês viram que o cursor vira um mais. Clica o mais e arrasta para baixo. Arrasta até o final. Arrasta até aqui, solta, pum, pronto. Ele calculou. O que ele fez? Ele copiou tudo até lá embaixo. Tá? No Excel, a gente está acostumado a dar 2 cliques no quadradinho. Aqui no Google Drive eu não consegui fazer isso funcionar. Não sei se tem algum macete ou não, mas o 2 cliques não copia automaticamente para baixo que nem no Excel. Tá? Aqui foi, professor, com 2 cliques. Funcionou para você? Foi. Gozado, no meu não funciona. Vendo? O meu bato em nada, tá vendo? Ó? Só se tiver alguma configuração do meu que não está muito legal. Mas, então, funciona. Legal que o colega dê um feedback, que funciona. E legal dar essa dica. Pode ter computador que não esteja funcionando. Professor, tenta segurar o Shift e clicar 2 vezes. Shift? Isso. Ó, não. Então não sei. Vamos colocar o outro Shift. Não. Negativo. Não sei. Pode ser que tenha alguma configuração que não esteja. Bem, depois que vocês fizeram isso, pessoal, vocês vão colocar o retorno diário aqui, retorno diário do ativo, que é nessa coluna aqui, D, e em D8 vocês vão fazer o cálculo do retorno diário. Arrasta para baixo. Eu vou pedir, pessoal, para vocês duplicarem essa planilha 2 vezes. Por quê? Porque nós vamos usar ela 2 vezes para não ter que montar ela de novo. Como eu duplico? Vocês estão vendo aqui o meu cursor? Está dando para ver meu cursor aqui embaixo? Aqui embaixo tem um triângulozinho de pé. Se vocês clicarem o triângulozinho em pé, no nome da pasta, clica no nome da pasta, aqui tem um triângulozinho de pé, clica nele. Tem um duplicar. Na hora que você duplica, ele gera uma cópia. Todo mundo conseguiu fazer ou não? Sim, professor. Consegui aqui, professor. Conseguiu? Eu preciso que vocês dupliquem 2 vezes. Eu vou excluir a minha, tá? Minha cópia. Eu não preciso, porque eu já estou com ela já feita. Mas eu preciso que vocês copiem 2 vezes isso daí. Então, copiaram 2 vezes?
Sim. Tá, ok. Então, vamos lá, pessoal. Variância. Variância, vocês devem ter visto isso na faculdade, é uma medida de dispersão estatística, tá? Que indica o quão longe o valor se encontra do valor esperado, ou aquele valor que deveria estar dando, tá? O valor médio, não, quanto que dá, tá longe, tá? Fórmula é essa daí, né? Essa aqui é a famosa fórmula da variância, é o valor médio menos, aliás, o valor que eu tenho menos o valor médio ao quadrado, a soma de todos esses valores, né? Então, do primeiro retorno em relação... Primeiro eu calculo a média. Calculo a média de todos os retornos diários. Deixo guardado. Aí eu pego 2,17 menos a média. Eleva ao quadrado. Menos 1,26 menos a média. Elevo ao quadrado. E vou somando. Depois eu divido tudo isso, depois que eu somei tudo isso, divido isso pela quantidade de números menos 1, é a minha variância. Lógico que tem jeito mais fácil de fazer. Então, vamos pegar aqui uma das planilhas que a gente fez. A gente pediu para copiar aí. Fala. A gente duplicou 2 vezes para quê? Porque eu vou usar. Pega a primeira cópia. Deixa aquela original sem nada, porque a gente vai usar sempre, tá? Para não ter que ficar criando toda hora. Deixa a original sem nada. Pega a primeira cópia e nós vamos pegar o seguinte. Em F11, já mandei aí. Em F11, vou escrever aí, variância do retorno diário do ativo. Em H11, eu vou usar o VAR-P. Tá? VAR-P, pessoal, vocês vão ver, essas funções estatísticas, elas têm o VAR e o VAR-P. Tá? O DESV e o DESV-P. Por que nós estamos usando o P? Porque nós estamos considerando aqui como a população, não como uma amostra. Se for só o VAR ou só o DESV, ele considera como se fosse uma amostra. Isso é uma amostra. Não, é uma população. Por que uma população? Porque são todas as cotações entre 22/4/2020 e e a data de hoje. Quanto que foi hoje? Hoje é 15/4/2021. Tenho todas as cotações. Eu não tenho uma amostra dessas cotações. Então, como eu não tenho uma amostra, é da população. Por isso que tem o P, é da população. Então, a gente vai usar o VAR-P. Eu vou calcular o VAR-P de D8 até D190. D190, deixa eu ver. Não, 249, desculpa. 249. Muda aqui para 249, porque nós estamos fazendo de um ano, né? 249. E aqui a gente vai mudar para 249. Tá? E aqui o VAR-P para 249. Tá ok, pessoal? Deixem isso aqui em formato percentual, tá? Então, ele é percentual. Se vocês já usaram mesclar em Excel, ele tem um mesclar também. Você pode marcar aqui um bloco de células. Vocês estão vendo aqui, ó, essa funçãozinha aqui, mesclar. Então, selecione o tipo de mesclagem. Você quer mesclar todas, horizontal, vertical, ou desfazer a mesclagem, tá? Então, se você clicar aqui também, ele aceita, tá? O que é mesclar? É transformar várias células numa só. Tudo bem aí, pessoal? O que vocês podem fazer aí é testar algumas ações. Eu dei aqui um bloco de ações para vocês testarem, para vocês verem aí
como que funciona, se está funcionando legal ou não. Pega aí algumas ações dessa daqui e tenta dar uma testada. Professor, essa que você está fazendo agora, você não fez um prazo de 180, né? Você fez mais. Não, eu fiz de 360, né, Nadia? Ó, fiz aqui, ó, 360, tá. 360. Mas pode fazer 180, não tem problema. Não é isso que... Ô, professor, você sabe onde as aulas ficam gravadas? Eu costumo mandar elas pelo grupo aí, pelo grupo de WhatsApp. Eu já mandei as duas. Ah, não reparei. Tá, fechou, obrigado. Tá no YouTube. Elas estão gravadas no YouTube, mas o link tá aí. Ok, Tá? obrigadão. Se alguém puder mandar o Professor, link de novo pro colega, faça um favor aí que eu tô meio atrapalhado aqui. Não... Fala. professor, você usou quebra de texto na variância do retorno diário ativo? Fica à vontade. Faz do jeito que você quiser. O layout fica por conta de vocês. Eu não vou impor nenhum layout aqui. Bem, pessoal, então já vimos isso. Vamos em frente, que não dá tempo. Nós estamos aqui muito apertados. Tá? A gente viu a variância. Existe uma coisa chamada covariância, que é a variância conjunta entre dois ativos, né? Então, a variância conjunta é uma medida de grau de interdependência entre duas variáveis, no caso, entre dois papéis, ou um papel e um benchmark, que a gente chama, que pode ser o Ibovespa, né? O Ibov. Então, como é que a gente vai fazer essa covariância? Por que eu pedi para vocês copiarem, duplicarem, tá? Vocês vão pegar uma planilha, tá? Que a gente já fez. A gente já fez essa primeira parte. Eu quero com a primeira parte já pronta. E vocês vão montar a segunda parte. Então, vamos colocar aqui. Pegar a primeira planilha. Cópia. Cópia da primeira planilha. Então, pega essa cópia da primeira planilha e tumba. E nós vamos fazer mais uma coluna aqui do lado. Então, vamos fazer mais essa coluna aqui do lado, né? Então, o que é essa primeira coluna aqui do lado? É de um outro papel, para a gente ter dois. Então, nós vamos ter um que vai ser o Ibovespa e o outro que vai ser, por exemplo, a Itaúsa. Tá? Não tem problema a ordem, tá? Pode ser que aqui esteja Itaúsa e aqui esteja Bovespa, ou o contrário, não tem problema nenhum. Agora, as datas são muito importantes, elas têm que coincidir, tá, pessoal? Por quê? Porque senão não dá correlação exata, não dá para calcular a correlação certa. Então, as datas têm que coincidir. Agora, a ordem do papel, se é um primeiro, o outro primeiro, não tem problema. Mesmo porque, a hora que ele for calcular, tá, ele vai elevar um quadrado em algum ponto aí, então, não importa se é um menos o outro ou o outro menos o um, acaba ficando tudo positivo. Tudo bem? O número de dias tem que ser igual entre os dois, né, professor? Tem que ser Ou um algum número de problema? dias iguais. Tem que ser iguais. Tá dando para fazer, pessoal? Depois que vocês terminarem essa planilha, duplica ela também. Duplica essa planilha também.
nós vamos precisar dela de novo, de uma cópia dela de novo mais para frente. Ô, professor, mas ali em J1, ele está pegando o nome da C1. Ele deveria estar pegando o nome da H1. Na realidade é o Você manda pra seguinte, ele. tá? Na realidade aqui, eu coloquei na horizontal, isso aqui eu coloquei na horizontal. E eu coloquei aqui no negócio na vertical, porque eu acabei usando uma outra planilha para fazer, né? Então, mas dá na mesma, porque a sequência tá certa, tá? Não, ali nas fórmulas que você mandou pra gente colocar de novo, ele vai, tipo, pegar da primeira, entendeu? Ali, você falou pra gente colocar em J6, Google Finance C1. E depois em J1, Google Finance C1. Só que C1 é aquela primeira planilha que a gente já fez, não deveria estar, tipo, H1. É porque ele tá fazendo duas planilhas iguais, entendeu? Tipo, da mesma Sim. ação. Aí, ó. Exatamente, bem observado. Então, aqui é H, é isso aí, exatamente, bem observado. Esse aqui também é H, isso mesmo. Então, mandando novamente com a correção, pronto. Agora está certo, né? Agora eu creio que sim, deu certo aqui. Tá ok. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Na realidade, eu preparei duas planilhas, 4 colunas, 2 grupos de colunas, né? Uma com uma ação e a outra com o benchmark. Pode ser que esteja invertido, mas não tem problema nenhum, tá? A correlação, pessoal, aliás, desculpa, a covariância, tá? Ela é essa fórmula maluca aqui, que não vamos ficar fazendo, deduzindo fórmula. Isso deixa para o professor de estatística, né? Para a professora de estatística que vai ver, tá? Eu vou pegar e vou colocar a fórmula da covariância, tá? Então, a covariância é covar, tá? A covariância, de novo, é sobre o retorno do mercado. Ela não é nunca sobre a cotação, tá, pessoal? É sobre o retorno. Ó, para quem? Mas você usa isso? É usado isso, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, aqui é um trabalho que eu faço. Acho que eu postei aí, pessoal, alguns dias atrás, um boletim. Eu postei aí para vocês. Postou o boletim semanal, postou sim. Isso, é isso daqui. Ele é feito em cima disso. E se vocês forem ver, tá, pessoal? A gente faz o cálculo de rentabilidade, Sharpe, volatilidade. Ó, essa planilha maluca aqui, isso tudo aqui, tá? Olha o tamanho dela, ó. É para calcular. Ela tem uma matriz de praticamente 1000 por 1000 para cuidar de 1000 fundos de investimentos de ações. Então, vocês verem o tamanho. E ele tem que pegar essa matriz aqui, aquilo que vocês viram em cálculo matricial, tá, pessoal, que falaram, isso não usa para nada, a gente está usando aqui, ó. Eu tenho que fazer multiplicação matricial, linha versus a matriz versus a coluna, para calcular uma volatilidade, tá? Para calcular essa volatilidade aqui, ó, calcula a variância e a volatilidade. Variância é isso que acabamos de ver, tá, pessoal? Então, se vocês forem ver, a gente usa isso direto. Pega a base de dados, essa é a base de dados. Em cima dessa base de dados, tá, pessoal? A gente acaba calculando a volatilidade. A volatilidade eu calculo com a variância, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando tanto da volatilidade. Eu vou explicar já, tá? Mas é o cálculo em cima da variância. E o Sharp também. O Sharp é em cima da volatilidade, que é em cima da variância, tá? E a gente está calculando, ó. Aqui é uma planilhinha que está com aproximadamente 400 mil linhas.
Pessoal, já está pitando que falta 10 minutos, a gente volta, a gente retorna, tá? Quem precisar sair para a aula, não tem problema, mas me deixa avisado aqui no chat, por favor, para a gente dar presença. Coloca um presente aqui para quem não for ficar. Quem for ficar, a gente ainda continua mais um pouquinho, porque ainda tem coisa para ver. Para variar, nunca vai dar tempo, né? Bem, se eu fiz isso, eu consigo, se eu mandei isso daqui, eu consigo calcular aqui a covariância. Então, essa é a covariância desse conjunto de dados. É lógico que vai dar diferente aqui de Itaúsa para outra ação. O nosso benchmark é aqui no Brasil o IBOV, que é o índice Bovespa, né? Se vocês fizeram isso, deve dar esse 0,01706%. Essa é a covariância. Tudo bem, pessoal? Infelizmente, não dá para a gente ficar esperando muito. Vocês estão fazendo ainda ou podemos seguir em frente? Estou acabando aqui, professor. Pode seguir aqui para mim. Então, me fala aí para a gente conseguir ir para frente, tá, pessoal? Professor, essa do Covar minha fala que não tem dados válidos. Essa do Covar? Em primeiro lugar, repara uma coisa. Essas coordenadas de 8 a 190 e 8 a 190 tem que ser, ela tem que começar e terminar nas mesmas posições, senão dá erro. Segundo, se tiver célula em branco, pode ser que dê problema. E ela tem que começar aqui da linha 8, ela não pode começar da 7, porque está em branco, né? Tudo bem, pessoal? Gabriel, tentou descobrir aí? Infelizmente não vai dar tempo para a gente ficar esperando muito, né? Você vai ter que se virar um pouco. Tô me virando aqui. Relaxa, professor. Valeu. Tá. Bem, pessoal, o próximo é o desvio padrão. Esse daqui talvez seja o indicador, né, o índice mais importante do mercado financeiro. Tá? O indicador, a gente costuma chamá-lo de volatilidade no mercado financeiro. É o quanto o papel dispersa em relação à sua média, tá? Então, ele é conhecido como volatilidade ou vol, porque o pessoal fica falando, não, porque o vol é o desvio padrão. Só que no mercado financeiro você só vê o pessoal falando vol. Se você perguntar para eles o que é, como é que se calcula, eu garanto para vocês que pouquíssimos vão saber calcular isso daí, tá? Vocês têm a obrigação de saber calcular. Bem, o vol, ele é o desvio padrão. Ele, na realidade, o que ele é? Ele é a variância, a raiz quadrada da variância. Se você calculou a variância, você calculou o desvio padrão. Acabou. Ele é a raiz quadrada da variância. Então, ele é muito simples de calcular. Eu até mostrei aquele cálculo que eu estava fazendo, né, pessoal? Aquela planilha Excel, que eu faço o cálculo da volatilidade, é a raiz quadrada da variância que eu calculei em cima. Para calcular a variância, pessoal, a volatilidade, né, eu vou usar o desvio padrão, mas ele tem um macete também. E esse macete eu vou explicar agora, tá, pessoal? O macete, ele está aqui. Eu vou passar esse slide para vocês, mas o macete do cálculo está aqui. E o pessoal não percebe. Muita gente não sabe desse macete e faz o cálculo errado da volatilidade, tá? A gente usa isso? Usa muito. Então, se eu for pegar aqui, comparador de fundos, por exemplo, eu vou ver aqui, olha aqui, ele tem volatilidade anual calculada, volatilidade mensal, 0,47. Então, ele faz o cálculo, por quê? Porque a gente usa isso, tá? Para ver
quanto maior esse número, mais o papel oscila. Mais ele fica subindo, descendo. Quanto maior esse número, mais ele oscila, tá? O investidor, ele quer segurança. Então, ele não quer um papel que oscila muito. A gente procura sempre um papel que oscile menos, né? Mas, por exemplo, Bolsa de Valores, com essa pandemia, o patamar de todos os papéis ficou na base de 40%. Ó, 40%. Agora está caindo. Olha um de ações no exterior, 26%. Ações nos Estados Unidos, né? O STEC. Então, 26%. Aqui no Brasil chegou no 40%. Então, oscila muito. E o investidor, ele quer rentabilidade, mas ele não quer oscilações. Ele não quer, sabe, ter surpresas no meio do caminho, né? Então, a gente procura pegar a menor volatilidade possível. Menor volatilidade significa menor desvio padrão. Então, eu quero o menor desvio padrão. O que eu vou fazer, pessoal? Pega uma cópia da primeira planilha. Então, se vocês têm a primeira planilha, eu falei, ó, deixa uma guardada sem nada. Se não tiver cópia sobrando, gera uma cópia a mais. Gera uma cópia a mais da primeira planilha. E nós vamos montar em cima dessa cópia da primeira planilha, então, pega essa cópia e vamos montar isso daqui. Calcular esse desvio padrão. Deve estar caindo em 2 minutos aqui, tá, pessoal? Está o prazo aqui para cair a ligação. A gente retorna ainda mais uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas, para calcular a volatilidade, em cima da primeira planilha, copia mais uma, deixa uma só com a tabela. A gente sempre vai usar aquela primeira da tabela. E pega essa daí e vamos pegar aí Se vocês pegarem isso, em primeiro lugar, a gente vai usar a função desvipad P. Por quê? Porque é para população de novo. Tem uma função desvipad? Tem, mas aí é para amostra. Eu não quero para amostra. Tem uma desvipad A também. Não, eu quero a desvipad P, população. Eu tenho que calcular também quantos elementos que eu estou calculando. Tá? E a fórmula que vai calcular o vol mesmo, o desvio padrão do período, é o desvio padrão da população multiplicado pela raiz quadrada da quantidade de elementos. Professor, tem duas fórmulas em H17. Ali, a última e a penúltima ali, ó, em H17 e em H17. H20 essa aqui, H20. H20. Desculpa. Então, em H20, você vai pegar, você vai calcular o desvio padrão da população vezes a raiz quadrada do número de elementos. Então, isso é o cálculo da volatilidade. A volatilidade é isso. Vai cair em 1 minuto, pessoal. Então. Bom, professor, obrigado. Tá, eu volto, ainda quero falar rapidinho para vocês da correlação, tá?